Está começando mais um Pod Convert, um podcast onde nós abordamos temas para fazer você vender mais todos os dias. Aqui nós falamos sobre estratégias digitais, estratégias de vendas e, claro, o principal, fortalecer você nas redes sociais, na internet, enfim. E hoje o tema, eu diria que é um tema um pouquinho polêmico, mas um tema que é muito buscado. Estou aqui com o William, meu sócio, e hoje a gente vai abordar sobre estratégias para fazer você vender pelo menos R$ 10.000 por mês. A gente trouxe muito esse tema, né, William, pensando em muitos clientes que estão começando a escalar no e-commerce, estão começando a pensar em estratégias para se fortalecer na internet. E foi um dos assuntos que a gente recebeu até alguns directs no nosso Instagram de, poxa, eu já estou vendendo aqui um pouco, como que eu faço para vender, de fato, pelo menos os meus R$ 10.000, que eu acho que é uma das primeiras metas que todo mundo coloca, né? É, o precioso R$ 10.000, né? A Sim. meta de R$ 10.000, que de fato acaba sendo um grande desafio, né? Se a gente for imaginar em um e-commerce que está iniciando do zero. Primeiramente, boas-vindas para você e vamos, de fato, tentar extrair o máximo aí desse conteúdo, desse tema. Nós temos muita coisa para falar. A gente, é claro, tem aqui, né? Pontos de divulgação, pontos de anúncio, de rede social, como a Bruna disse, mas temos também pontos muito estratégicos, como, por exemplo, precificação, promoção, estoque. Você vê que é bem focado realmente em loja virtual, em e-commerce, né? E de fato a gente vai trazer uma série de informações importantes aqui nesse episódio. Acho que dá pra gente começar bem, né, Bru? Iniciando aí pela questão da visibilidade em si, né? Dos canais de comunicação. Então a gente pode colocar aí, né, a presença digital. E nós temos aí os grandes canais, né, a primeira fonte de contato ali do consumidor com a marca geralmente acaba sendo a rede social, no nosso caso, né, muito forte que seja o Instagram, o próprio TikTok, né, e aí como segunda etapa nós temos o site, né. Na sua visão, Bru, para a loja virtual, tanto, né, como especialista, como também como consumidora, o que te chama mais atenção e o que te realmente faz você olhar com bons olhos uma loja inicialmente, né, na rede social e depois no site? O que mais ali vai te convencendo e vai te guiando para criar esse relacionamento com a marca? Primeira coisa, qualidade visual, né? Qualidade estética, visual, porque isso passa um profissionalismo, você já começa a ter mais, como eu posso colocar, confiança em comprar na marca, né? Então é um dos primeiros pontos que eu observo, e também a qualidade do que está sendo entregue de conteúdo. Por mais que às vezes seja um produto que eu possa encontrar facilmente em outras marcas, como às vezes algum tipo de roupa, semi-joias, que são alguns clientes que a gente tem por aqui também, mas me chama muita atenção a forma como a marca apresenta o produto para mim, né? Ali trazendo, talvez, num contexto, trazendo o fator de desejo, encantando o cliente. Particularmente, até a gente estava conversando antes de entrar no podcast, uma das coisas que causa mais pavor é ver o pessoal que compra ali aqueles packs de Canva e acaba postando por postar, e parece que e fica nítido, né, para o consumidor, que a pessoa só fez para dar um check na tarefa de, postei todos os dias. É Não é aquela assim, coisa de né? não contextualizar, né? Exatamente. Muitas vezes, é assim, esse ponto é muito importante, a gente percebe que é cada vez mais comum, né? Sim. Justamente por conta da facilidade que esse Sim. pack, né? O pack, quando a gente fala aqui, para você que não está habituado com esse termo, é aquela coisa de você basicamente comprar na Vários internet, templates, né? né? Um pacote, né? Ou alguns pacotes de templates, né? De modelos prontos ali, pré-prontos do Canva, onde você apenas insere a sua foto ali, altera a informação e está ali. Isso facilita a vida do empreendedor? É claro que facilita. A gente sabe que todo mundo, né, é sempre útil, né, para todo mundo, independentemente do seu nicho, do seu segmento, ter ali ferramentas para ajudar. Porém, é justamente esse ponto, né? Fica nítido para o consumidor. E aí o empreendedor tem aquela visão, não, eu vou pegar aqui esse pacote, né, e É vou passar baratinho. baratinho, prático, e vou passar um profissionalismo, que vai estar bonitinho. Só que, como isso vem sendo usado por todo mundo, basicamente, né, e já foi usado por todo mundo, o consumidor já está percebendo que é algo que foi feito ali meio que no improviso, sem ter tanta atenção assim para a marca, tanto cuidado, tanto zelo, que não é algo que de fato o profissional se debruçou para fazer aquilo e não passa uma boa percepção no geral. É claro que tem pacotes, tem packs, né, como esse aqui que a gente está citando de Canva, tem alguns que são muito bons, né? Designers ficaram ali por detrás pensando e detalhando, né, desenhando muito bem isso. Mas no fim das contas, né, a gente fala, e a Bru trouxe um ponto muito importante de qualidade visual, de estética, né, como um todo. Isso é fundamental, de fato, né? Principalmente quando a gente fala da rede social. Só que tem um contraponto a isso, né? Tudo bem que você não use esse pack, não use esse design de Canva. Ah, Bruna, William, eu vou só pegar meus produtos, vamos supor, calçados femininos. Eu vou tirar a foto ali dos produtos e vou postar as fotos. Qual que é outro risco que a gente cai, Bru? Quando a marca vai lá,
sai tirando um monte de foto e coloca só as fotos ali diretamente? Efeito catálogo. Você tem Efeito basicamente um catálogo. E aí, quando a gente fala dessa questão da meta dos 10K, isso impacta diretamente porque o cliente só vai ver preço, né? Quando a gente fala de um catálogo, eu quero ver o preço, tamanho, variação, que seja, cor disponível, e é isso, preço. Você não tem ali fatores que vão de fato gerar desejo, que vão encantar, que vão fazer o cliente querer comprar com você. Você não vai ter ali fatores que o cliente vai falar, nossa, eu quero comprar mais com essa marca porque eu achei muito lindo, né? Enfim. Então, catálogo, sabe? É Daquele frio, jeito. né? Não funciona. Né? Assim, acaba não atraindo, né? E Exato. qual que é o principal fator, né? Dando um passo para trás e explicando para você, a gente falou aqui de muitos pontos que são negativos, que não são tão positivos, né? Mas o que daria para a loja fazer, caso ela quisesse sair disso, né? Agora já vamos dar uma dica mais prática, né? De como de fato a loja consegue se livrar desses aspectos mais amadores e mais tediosos, né? Acho que a gente pode usar esse termo, né? Essa coisa do catálogo, que a pessoa fala, ah, caramba, parece que estou vendo uma revistinha. Sabe aquela coisa da revistinha antigamente que tinha? Avon, não sei o que as mães, né? Aquelas revendedoras, as mães pegavam para ter uma graninha extra. Não tem nenhum problema. O grande ponto é que mudou. A gente está falando de uma revista, né? Não é aquela coisa que a pessoa está ali folheando com aquele momento, né? Específico para aquilo, para achar alguma coisa para comprar. Rede social É tudo muito rápido. é briga, é guerra o tempo todo. É todo mundo disputando a atenção. Sim. São as marcas disputando entre si, né? Pelos consumidores, seja no orgânico, né? Postando ali gratuitamente, gerando conteúdo, como também sendo no pago, né? Nos anúncios digitais. Que são duas formas de concorrência. E tem uma terceira forma de concorrência, que geralmente costuma ser a que mais rouba a atenção de todo mundo. As páginas de conteúdo, de fofoca, Big Brother, meme, tá todo mundo concorrendo pelo mesmo público. Todo mundo concorrendo pela atenção. Então, no fim das contas, né, onde a gente quer chegar com esse ponto aqui? Catálogo, né? Essa coisa de foto, 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 packzinho de Canva e não sei o quê, é tudo muito estático, é tudo muito chato. Você tem que pensar para o seu consumidor, para a sua marca, como eu posso chamar a atenção do público? Como eu posso, né, trazer de forma mais dinâmica os meus produtos? Como eu posso, de alguma forma, humanizar, criar vínculo, criar relacionamento? E geralmente os vídeos são muito bons para esse tipo de coisa. Qual que é a sua visão em relação a essa questão de vídeos, Bru? Ainda mais que tem muitos e-commerces que eles vendem produtos que é mais desejo que necessidade. Então, não necessariamente a pessoa está precisando daquilo naquele momento. Os vídeos, eles têm eu posso colocar, uma força muito grande de aproximar, né, as pessoas da marca. Então, é no vídeo onde você consegue mostrar mais detalhes do seu produto, você consegue trazer ali o seu produto em um contexto, em um momento. Imagina, olha só a diferença de uma foto de, sei lá, uma sandália feminina para um vídeo onde você está montando ali um look para sair numa sexta-feira à noite. E aí você mostra toda uma composição, uma roupa, uma maquiagem, um cabelo, calçado. E aí tem todo um contexto e a pessoa começa já a se imaginar usando aquele produto. Então é algo completamente diferente. Você cria já um vínculo mais forte, então você já quebra uma barreira dessa proximidade. E claro, a questão da humanização é muito o que a gente fala, né? Até mesmo marcas grandes usam pessoas para serem influenciadores. Se a gente falar, por exemplo, da Nike da vida, se eu falar Nike, você provavelmente vai pensar e lembrar de algum atleta ou de uma pessoa que você viu fazendo a divulgação da marca. Então, pessoas compram de pessoas e esse processo de humanização entra até um dos fatores, né, para a gente meio que fechar esse raciocínio, que a principal dor do consumidor hoje é a sensação de segurança. Então, se eu tenho um perfil que é apenas um catálogo, o cliente vai se sentir muito inseguro da compra. Por mais que você tenha o melhor produto do mundo, ele vai se sentir inseguro, porque, poxa, peraí, será que é uma pessoa real? Será que não é um golpe? Será que não é um perfil comprado e, sei lá, meu produto será que vai chegar? Então, O que garante, né, Bru, exato. que de fato a pessoa, né, alguém ali mal intencionado, pegou algumas fotos na internet, do Exato. Google Imagens, por exemplo, inseriu ali e falou, eu sou a loja XYZ, estou aqui para te vender um calçado. Exato. Né? Nada garante. E o vídeo traz um pouco dessa humanização. É legal você colocar ali sempre que possível bastidores, tá? Sim. Para o público entender, é uma loja de fato, olha só. Pessoas comprando, depoimentos. Pessoas comprando. Exato, é. E é uma loja de fato, olha os bastidores. Estão embalando aqui os pedidos, né? Estão trazendo ali todo o contexto, né? Aquela coisa do background, aquela coisa dos bastidores, né? Os depoimentos também são muito importantes. É aquela coisa, por mais que você esteja começando sua loja, né? E é o grande público-alvo aqui desse tema. Não tem muitos clientes. Tá, mas você vendeu para familiares? Você vendeu para amigos? Pede um videozinho, né? Pede um depoimento via WhatsApp.
pega esses depoimentos e posta ali na rede social. Esse aspecto, de fato, que a Bruna trouxe muito bem, de tentar aumentar a sensação de segurança do consumidor para com a loja, é muito importante. Então, esses fatores, e principalmente essa questão de comentários, avaliações, são fundamentais para isso, né, Bruno? Eu acho que Sim. também um outro ponto muito importante, né? A gente falou aqui muito de rede social, né? Sim. De humanização, de frequência de posts, né? Que é importante você postar com uma boa frequência para aparecer cada vez mais, a qualidade estética, a humanização. E quando a gente fala do próximo passo, que é o site, né? Site é uma das coisas, eu acho que, sei lá, as principais também. É que assim, não tem como deixar cada um na sua caixinha. Uma coisa se conecta na outra, né? O site, ele é fundamental principalmente para que o cliente tenha cada vez mais segurança em comprar e ter a certeza que o produto vai chegar para ele. Porém, é aquela coisa, o site ele tem que ser pensado na jornada de compra, né? É um site que tem que ter ali atrativos comerciais que vão convencer o cliente, boas fotos, uma boa descrição, tem que ter um layout bacana, também tem que ser um site com uma boa estética. Porque a gente também já viu sites que, nossa, dá vontade de sair correndo. E você fala, como que eu não consigo vender 10 mil reais? Você vai ver o site, dá vontade de chorar. Poxa, aquele site que você vê que a pessoa não teve cuidado com os elementos visuais, com a combinação de cor, a qualidade das fotos dos produtos estão péssimas. E assim, até a gente tem brincado muito com isso. Não seja um empresário e uma empresária mimimi. Ai, mas Bruna, não sei o quê. Gente, se você largou tudo para ser empresário, para abrir um negócio, você precisa entender que você precisa e deve investir para que a sua empresa cresça. Então, investir em boas fotos, em bons vídeos, por quê? Se o cliente não vê a qualidade do que você está ali oferecendo, ele não vai comprar. É a mesma coisa quando a gente fala de alguma marca, que não sei, alguma marca que vocês gostam, conheçam. Se você vai lá e vê uma foto meio estranha, com uma qualidade ruim, você vai querer comprar? Não, né? Obviamente. Então, assim como essas marcas tomam esse cuidado, você também precisa ter, e não é muito difícil. Hoje, qualquer celular, você consegue fazer algumas configurações para ter uma boa foto, e isso também conta muito para você conseguir aumentar as suas vendas. Se o cliente não consegue ver com detalhes o que ele está prestes a comprar, esquece. E uma das coisas que a gente vê muito, né? As pessoas vão lá e colocam uma foto, vai para um outro extremo, uma foto do produto no site, aí você fica assim, ainda mais quando é roupa, como é joia, algum item de decoração. Ixi, a gente poderia ficar até amanhã, né? Sabe o que eu acho que vale a gente fazer, Bru, talvez, aqui rapidamente, é claro, né? Meio que fazer uma lista por etapas de navegação do site, o que a gente considera como fundamental, porque a gente percebe que é uma carência muito grande do empreendedor, né, e do lojista, de fato entender o que ele precisa realmente fazer. A gente falou das redes sociais, demos uma série de dicas. O site, né, a proposta seria a gente fazer a mesma coisa. Mas antes de mais nada, você trouxe um ponto muito importante, essa questão do o quanto as pessoas estão hoje muito sensíveis, né? Essa coisa de caramba, mas não tá vendendo, por que não tá vendendo, né? O que tá acontecendo aqui com o meu site, a minha rede social? Todo mundo vende, menos eu. Primeiro ponto, né? Ninguém garante que todo mundo vende. É aquela coisa da grama do vizinho mais verde. Sempre mais verde. Ah, não, mas fulano, uma prima minha do interior, do Mato Grosso, abriu uma loja e está faturando milhões. Uma coisa é o discurso, outra coisa é a realidade. E sabe que é uma outra coisa? Eu vejo que falta muita mentalidade. Eu sei que foge um pouco do que a gente estava conversando, mas eu vejo que essa galera que está nessa fase de chegar nos seus 10 mil reais não tem mentalidade. Sabe aquela coisa que é assim, eu quero. É uma mentalidade, digamos assim, de CLT. Não, eu já fiz o que tinha que fazer, tô aqui esperando. Né? E do outro funciona, porque como não funciona? E você tocou num tópico que eu, de fato, ia entrar com esse ponto, você complementou muito bem, Bru. Que é o quê? Gente, o consumidor não tem obrigação nenhuma de comprar com você, com a sua loja, com o seu site. Nenhuma. Porque parece muito isso, né? Parece que, não, fiz meu perfil do Instagram, estou postando ali 1, 2 vezes por semana, da minha forma, sem me preocupar com qual que é a recepção e qual é a percepção do consumidor com o que eu estou fazendo. Meu site eu já criei, contratei uma nuvem shop da vida, botei ali alguns produtinhos, fiz 2 banners e está tudo feito. Por que as vendas não estão saindo? Caramba, consumidor, você não está cumprindo sua obrigação de comprar comigo, né? Gestor de tráfego, você está errando. Não, você não está me dando resultado, né? E assim, até pode ser que esteja errando, né? Assim como o social media, assim como, enfim, os parceiros, pode ser que tudo esteja muito bagunçado, inclusive todos eles errando. Sim. A gente deixa esse ponto muito claro, né? Porque toma até cuidado, né? Porque
a gente trazendo, né, algumas dessas falas, pode ser que pareça, não, nós estamos querendo terceirizar completamente a responsabilidade apenas para o lojista. E não é isso, de forma alguma. Todas as engrenagens têm que estar sincronizadas, né? Aquela coisa de todo mundo puxar a corda para a mesma direção, que senão não vai. E no fim das contas, né, até para fechar esse ponto, o dono da estratégia, o dono do mapa do caminho ali é o lojista, é o dono. Se o dono não tem uma visão clara de para onde ele tem que ir, o que ele deve fazer para chegar até lá, não vai ter como ele guiar os parceiros. Social media, a pessoa do atendimento, a pessoa de vendas, de embalagem, do tráfego. É que na verdade a ideia é a gente trazer para vocês os pontos que influenciam para você vender mais. E eu falo muito isso porque às vezes o pessoal responsabiliza apenas uma e somente uma área. Uma engrenagem só, né? Uma engrenagem achando que ela é a responsável por tudo. Igual, por exemplo, a gente vê muito, né? O cliente que fala assim, mas eu já fiz lá o site, igual você comentou, mas não tem acesso, não tem venda. Peraí, gente, o site sozinho, sem anúncios, por exemplo, para levar as pessoas, não vai vender. Um site sem você fazer ações, não vai vender. E vice-versa. Então, são vários pontos conectados para, de fato, você escalar o seu negócio. Não adianta só esperar um social media ou um gestor de tráfego fazer o processo de escala, né? Sabe aquela coisa, Bru? Vou pegar aqui, vou pegar minha barraquinha, sim, vou montar no deserto do Saara e vou esperar que a venda aconteça. Estou vendendo água, meu produto é bom para o local onde eu estou, para o deserto. Mas, tem fluxo de pessoas, gente, que é o que você está falando. Sim. Abri meu site, caprichei, tá lindo, mas não quero investir em tráfego. Quem é que vai acessar seu site? Não, mas tem o orgânico, tem o SEO. Pensa, né? Até grandes marcas que não precisariam, por exemplo, fazer anúncios, porque já são reconhecidas no mercado. A gente poderia citar vários, sei lá, Renner, Marisa, nem sei se Marisa existe mais aí. Marisa estava naquela coisa de vai, não vai, né? C&A, enfim, etc. Ainda assim investem por quê? Eles precisam continuar aparecendo, eles precisam continuar levando pessoas. Mesmo que tenha um orgânico que a gente sabe que vira e mexe, né? Não fica lá essas coisas, às vezes a gente sofre com muitas mudanças das plataformas, elas precisam e continuam investindo para continuar aparecendo, continuar ganhando fatia de mercado, né? Exatamente. E assim, é bem esse ponto que você trouxe e que a gente veio comentando aqui. Você pode ver que tem uma linha lógica, é um raciocínio lógico, né? É um passo a passo. A gente falou de redes sociais, que geralmente costumam ser o primeiro ponto de contato do consumidor. Claro, tem os anúncios, mas geralmente os anúncios, ainda mais dependendo do segmento, são boa parte deles nas redes sociais. O anúncio manda para o perfil do Instagram ou manda diretamente para o site, mas pode ver que o primeiro contato é o anúncio, é o post, é o criativo, acaba sendo a rede social. Depois é o site, né? E aí, a gente comentou aqui, né, de alguns pontos que são fundamentais para o site. Até fazendo aqui um bate-bola rapidinho contigo, Bru, até para entender a sua percepção sobre o que você acredita, né, que um bom site deve ter em cada uma das etapas. Vamos começar aqui pela página inicial. Na sua visão, e aí eu vou compartilhar a minha também, é claro, o que para você é essencial na página inicial de um e-commerce? Nos últimos 10 anos, a gente vem estudando muito sobre experiência, sobre jornada, e a gente está o tempo inteiro buscando entender cada vez mais, porque de uma hora para outra muda, né? Então, eu vou trazer aqui a minha visão enquanto consumidora, mas enquanto especialista também, porque a gente traz estudos. Enfim. Ótimo. Primeiro, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa, pelos dois pontos, tanto uma visão de consumidora quanto especialista, é ter um site organizado, com bons banners, uma boa vitrine, uma vitrine convidativa, ou seja, uma vitrine, por exemplo, dos mais vendidos, de promoção, né? Enfim, banners convidativos, com boa qualidade visual, que direcionam para pontos estratégicos do site, às vezes uma coleção nova que chegou, ou os mais vendidos, ou comunicando alguma condição que esteja acontecendo. Um ponto que eu sempre observo, assim que eu caio no site, poxa, deixa eu ver ali se tem a rede social, para eu ter ali um ponto de contato, se eu precisar de uma informação, ver como que é a marca, conteúdo. Depoimentos também é uma das coisas que eu mais observo, e não só como consumidora, mas enquanto especialista é uma das coisas também que o consumidor vai analisar para, de fato, continuar a navegação, para ter já esse ponto de confiança, né? Então, acho que se eu pudesse resumir, porque senão a gente vai ficar até amanhã, né? São os principais. E você, William, você vê mais algum que você fala, poxa, esse aqui não pode faltar também? Assim, você trouxe, acho que os principais pontos, Bru, fundamentais aí de uma página inicial. Eu só agregaria a seguinte coisa. É legal, ainda mais quando a gente fala de lojas que estão iniciando, né, estão caminhando aí para esses 10K, 10 mil aí de receita por mês, colocar quem é a loja, Sim, quem está por detrás da loja. E é claro, você não vai colocar isso no topo, né? Um texto, uma bíblia. Não, eu vou fazer o seguinte, vou colocar um banner só da minha fotinho, bonito, né, tal,
Nasci... Contar a história de vida toda. Não, então, do 0 até os 30 anos, eu passei por isso e o consumidor não quer saber desse tipo de coisa. O que é bacana. Fundador, tal, minha missão, eu pensei em construir essa loja porque, por exemplo, eu estou aqui, eu abri uma loja de cosméticos que não agridem a natureza e não são testados em animais. Fala sobre a sua missão. Por quê? Vai diretamente ao coração do seu público-alvo, que são as pessoas que têm ali uma visão mais sustentável da vida, que buscam, né, produtos que não são de origem animal, blá, blá, blá. Então já vai ter um contato. Exatamente, você já cria ali, né, já mata algumas objeções, porque você já esclarece a diferença do seu produto para o produto da concorrência e já mostra a sua missão. Então, a pessoa já começa a criar um vínculo, né? Já humaniza um pouco mais a sua marca. Esse é um fator muito interessante. Depoimentos que você colocou, que você citou aqui, Bru, são fundamentais também. De novo, você tem que lembrar que você é uma loja que está começando. O consumidor não te conhece, não conhece a sua marca. É claro, é muito importante, a gente gosta de fazer muito esse exercício de sempre trazer referências dos grandes do mercado. Isso é sempre muito fundamental, porque você começa a extrair uma série de boas práticas. Sim. Porém, né? Guardando as devidas proporções. Sim. De nada adianta você entrar, igual o Bru falou aqui, Renner, aí você pode entrar numa Shein da vida, você pode entrar numa Zara, enfim, falando de uma série de lojas grandes aqui. Não, mas eles não têm depoimento, eles não têm ali a história deles na rede social, eles não têm ali essas vitrines que você, Bruna, comentou. Tá, mas eles são a Renner, a Shein, já não precisam a Zara. disso. Exato. O nível deles está em uma outra coisa, o desafio deles atual é um outro jogo, completamente diferente. Então, né, quando vai fazer esse comparativo, tem que guardar as devidas proporções, né, entre uma coisa e outra. Perfeito, acho que página inicial é bem por aí. Sim. Acho que em seguida a gente poderia falar bem rapidamente, sobre categoria de produto. Qual que é a sua visão, Bru? O que você considera como fundamental na categoria dos produtos? Eu acho que se eu pudesse trazer aqui de forma bem resumida, principalmente a organização das categorias, então está organizado de forma bem certinha, para o consumidor achar facilmente o que ele procura e tudo mais. Filtros também é extremamente importante, porque uma das coisas fundamentais para esse processo de escala é o seguinte: quanto mais rápido for a navegação, mais rápido for o processo de compra, melhor. Se eu tenho um processo de compra mais demorado e tudo mais, que é muito o que o William falou no começo, né? A gente está ali o tempo todo brigando pela atenção do consumidor. Então, se a navegação fica demorada, fica difícil do cliente encontrar o que ele busca, aí sobe uma notificação de WhatsApp, de não sei o que, ele esquece. Né? Esquece ainda mais quando é um produto de desejo e não de necessidade. Então, filtros, essa questão de organização para o cliente achar facilmente. E eu acho que um ponto principal também, que a gente às vezes até vai buscando cada vez mais referências, mas continua em evidência, é que o maior volume de acessos hoje é celular. Então é importante ficar atento em como que isso está pelo celular, porque uma das grandes defeitos, digamos assim, de quem está começando é não se atentar a esse tipo de responsividade do celular em relação à navegação, né? Às vezes faz tudo pelo computador, tá lindo no computador, aí você vai pro celular, tá tudo quebrado, tá tudo torto, tá tudo, né? Acho que vale até falar, Bru, de uma coisa que a gente percebe direto, né? Você trouxe esse exemplo muito bom de, computador versus celular. O que mais a gente percebe das lojas que estão começando fiz um banner lindo no Canva pelo computador. Aí realmente tá bonitinho, velho. Geralmente fica bonito. Aí você vai pelo celular, o banner tá exatamente com a mesma proporção. O que isso quer dizer? Qual que é o problema, né? O banner para o computador geralmente é bem largo, né? Bem extenso para cobrir a tela toda de um computador, que é bem maior que o do celular. Quando a pessoa usa o mesmo banner, não troca, não faz um para o computador, outro para o celular, você vai acessar no celular, tá aquela tripinha, aquele filetinho, você fica, caramba, mas... Não dá para ler nada. E muitos sites nem permitem que você dê o zoom, né? E aí, como que fica? Não fica, a pessoa não enxerga, o banner é jogado fora. E esse ponto que você trouxe é muito importante. Dá até pra gente colocar e dá até pra gente afirmar com propriedade, porque tem muitos estudos que trazem isso, 90% dos acessos hoje são pelo celular. Sim. Então, se você quer começar a mexer no seu site, primeiro olha para ver como está ficando no celular, no aparelho. Mas acho que assim, você cobriu todos os principais tópicos também, na minha opinião, como fundamentais aí para a categoria. Partindo para a página de produto, Bru, até iniciando aqui, quais são os pontos mais importantes? Você até antecipou um pouquinho aqui antes em relação à questão de fotos. Caramba, você fazer uma página de produto com uma foto é brincadeira, né? Nossa, vamos combinar falta até de respeito com o consumidor. Exato. Pensa que é o seguinte, né? O fluxo de navegação de um site, ele é automatizado, certo? Ou seja, a pessoa, vamos colocar aquele cenário de novo, a pessoa viu o anúncio, clicou, vai para o perfil do Instagram, algumas vão para o site diretamente, vai depender ali da preferência da pessoa,
Vamos considerar que ela foi direto para o site. Ela não conhece sua marca. Clicou no anúncio, foi para o site. Caiu na página de categoria, por exemplo. Viu os produtos. Opa, me interessei por esse colar, por exemplo. Entrou na página do produto, só tem aquela fotinha que ela viu a miniatura. Ela fica passando loucamente pro lado para ver se tem mais fotos, não encontra nada. Nossa. Aí, o que acontece? Você pode dizer, bem, Bru, você é muito mais público-alvo do que eu, de colares, por exemplo. Tem aquela dificuldade de saber como que fica, é muito comprido, é muito curto, fica no colo, é ajustável, não é? As pedras que tem, deixa eu entender aqui o detalhe, se são pedras acrílicas ou se são, de fato, pedras naturais, que geralmente dá para você perceber isso melhor nas fotos. Eu consigo ver se tem outros tipos de detalhes, como que é a textura, não consigo ver. E geralmente, né, quando a gente fala desse tipo de situação, de ter uma foto só na página do produto, geralmente a foto ainda tem baixa qualidade, o que piora, né? E sabe que é uma das coisas que mais dificultam a venda, né? Porque muitas das vezes é um produto que eu não gosto de classificar como caro ou barato, mas é um produto que tem lá o seu preço. Mas aí a sua página de produto está horrível, com uma foto, uma descrição, vamos colocar o português, porco, né? Daquele jeito das coxas. Ah, colar dourado, sei lá, banhada X. Acabou, é isso. Isso eu vejo bater no olho. Quase copiou o nome do produto e colocou na descrição, não deu né? trabalho de fazer nada. E aí, consequentemente, ponto, acabou. Eu só queria fazer um parênteses que me veio aqui. Se você que está assistindo a gente não tem site ainda, então deve estar assim, isso aí não me importa, eu estou vendendo no WhatsApp, coisa assim. Se você está nesse processo de escala, você precisa ter um site. Por quê? É onde você vai ter ali não só um ponto de contato com a marca, mas você vai trazer mais segurança também para o cliente querer comprar com você. Por mais que ele não compre no site, ele vai usar ainda assim o seu site como um ponto de contato para confirmar se é uma marca real, se é segura, se o produto é de qualidade, etc. e tal, para finalizar com você, que seja no WhatsApp ou algo nesse sentido. Então, não fique com essa mentalidade de eu não preciso de site, vou vender só pelo WhatsApp, porque você vai estar restringindo ainda mais as suas formas de vender. E aqui nesse ponto de escalar para os 10 mil reais, é importante você ter vários canais, que depois a gente vai falar sobre isso, para você conseguir ter esse resultado. Mas eu acho que o ponto principal é, voltando, né, eu fui um pouco e voltei, questão de foto, de descrição, cara, se eu vejo que o site tem só uma foto, eu já saio. Eu não tenho certeza do que é. Exatamente, não dá pra você de fato tomar a decisão, Exato. né? E assim, aquela coisa, fazendo um paralelo. Gente, o site está substituindo uma loja física. E está substituindo não só o espaço físico ali da loja, como também um vendedor. Pensa que é como se você falasse pra pessoa, fulano, você não é aqui dessa cidade, você não é de São Paulo, vou te colocar ali no shopping, e como você não conhece o número das lojas que tem aqui, eu vou te largar lá e vou te falar para você comprar um produto específico. Sim. A pessoa vai ficar perdidinha. Vai entrar de loja em loja, vai ficar para cima e para baixo no shopping, eu não sei onde está a loja, se é no andar de cima, no andar de baixo. É isso. Então, o site, você tem que deixar ele organizado. E o bom do site é que a estrutura em si das plataformas, elas meio que guiam o que você deve fazer. Gente, é só preencher. Você não precisa parar para ficar, não, mas será que eu faço de uma forma? Será que eu não faço? Será que eu preencho descrição? Será que eu não preencho? Se tem um campo ali, se existe o campo, Sim, preenche. porque precisa. E olha, digo uma coisa que também ela é muito importante, tá? Um dos grandes pontos de sucesso das marcas é ter uma página de vendas bem estruturada. Por quê? É muito o que você trouxe. É onde o cliente vai ter tudo o que ele precisa para finalizar a compra. Eu já vi alguns poucos sites que tem uma descrição assim tão perfeita que você fala, cara, dá vontade de chorar, né? Nossa, não, e não é olhando enquanto profissional, é enquanto consumidora, que você vê, a pessoa teve um cuidado, você vê o cuidado da loja, já nesse detalhe de, nossa, eu preciso passar uma experiência sensacional para o meu cliente. Aí você vai ver, tem uma descrição ali em texto, aí depois ela coloca algumas imagens para trazer mais proximidade, detalha cada item, igual você trouxe um exemplo sensacional de, por exemplo, produtos que tem mais detalhes, né? Às vezes, uma pedra específica. A gente está dando exemplo de nichos femininos, mas isso vale para diversos outros segmentos. Mas, eu trago um nível de detalhe em relação ao acabamento ou o que for. Gente, isso é incrível, né? E é tão simples de fazer, vai. Vamos colocar qual que é o nível, né? Você tá falando aqui e me vem em mente uma série de sites que você fala, caramba, esse site aqui a pessoa fez com um carinho tão grande que você de fato começa a ficar fã. Por mais que você não compre naquele momento, você fala, caramba, quando eu precisar de algo daquele tipo, né, algum produto daquele estilo, eu vou naquela loja comprar. Sabe uma coisa também que me chama muita atenção e que com certeza ajuda toda pessoa que está ali interessada, que está ali precisando comprar o item, não sabe se é muito bem aquilo, né? Tá na fase ali de buscar, né? É aquela coisa de perguntas frequentes.
a pessoa já antecipa as objeções mais comuns, né? Que costumam surgir ali para ela no Sim. atendimento e coloca. Por exemplo, veste tamanho MG, às vezes o produto é tamanho único, é muito comum isso, né? Para o segmento feminino, por exemplo, de vestuário. Sim, veste. Você vai lá e você faz a pergunta na descrição do produto e você mesmo responde com as dúvidas mais pertinentes. Se eu não gostar, eu consigo trocar em até quanto tempo? Ah, tem os 7 dias de lei, mas tem lojas que fazem 30 dias, Sim. 15 dias. Coloca E ali. às vezes é tão difícil de achar no site, né? Como eu conservo, semijoias, por exemplo, acessórios, né? Muito comum. Como eu conservo esse tipo de produto? Você não pode tomar banho com ele, não pode espirrar perfume em cima do produto. Sim. Você não pode entrar no mar, você tem que tirar quando vai dormir. Tá vendo como é simples? Porque às vezes a pessoa está buscando algo que vai justamente contra, ou justamente de encontro a esse tipo de coisa. Ah, não, eu estou buscando uma peça, eu faço natação. Só que eu sou vaidoso. Eu quero nadar com um anel. Estou dando um exemplo aqui, X, tá? Vou botar o anel, eu quero um anel que seja a prova da água, que possa molhar sem problema algum e que seja resistente a cloro e ozônio de piscina. Entende? Então é o tipo de coisa que se eu olho no site e fala, não pode tomar banho, não pode espirrar produtos químicos, você já fala, não é para mim esse produto. Sim. Você até elimina uma possível dor de cabeça que você teria de vender e depois ter que trocar. Exatamente. Reembolsar. Cliente reclamando, né? Exatamente. Então assim, foto, recapitulando, né? Foto. Ah, quantas fotos a gente deve colocar, William? Vai depender muito do seu segmento, do que você tem para mostrar. Por exemplo, se é vestuário, vamos supor, Bru, uma jaqueta de couro feminina. É a frente, é a lateral, bolso, detalhes da manga, colarinho e a parte das costas. Acho que daria para fechar dessa forma, mais ou menos, né, Bru? Sim, com certeza. Então o quê? Umas 5, 6 fotos? Ótimo. Seria ótimo. Já. Agora, por exemplo, 2 fotos, seria o suficiente, Bru? Não. Já não supre, né? Não, já não supre. Ainda mais se você tem um produto que tem muitos detalhes. E sabe qual é o ponto-chave para a gente fechar essa parte? É você entender o que vai fazer o seu cliente decidir comprar ou não. A gente falou muito sobre semijoias, enfim. Uma das coisas que até a questão das fotos e descrição vai ajudar é o cliente ter certeza que, às vezes, é uma semijoia, ou não, é uma bijuteria, ou enfim. Ou é uma joia de verdade, ou é uma né? joia mesmo, né? Enfim, mas são pontos importantes que não tem como ficar de fora. Exato. Não adianta. Se você conseguir, inclusive, complementar com um vídeo, Nossa, excelente, aí maravilhoso. Por quê? Se você cereja do bolo. exato. Mas assim, não, coloquei um vídeo, vou colocar, já que eu coloquei um vídeo com vários ângulos, né, zoom, não sei o quê, eu vou colocar apenas uma foto. Não. Tem consumidores que estão navegando pelo 3, 4G, 5G, o que for, né, estão se locomovendo, estão passando rapidamente, a foto vai ser útil para esse tipo de consumidor. Tem consumidor que não gosta de vídeo, porém tem consumidor que só consome vídeo. Você tem que ter opções para atender ambos os tipos de público. As fotos e os vídeos, perfeito. Você indo por esse caminho, você já está fazendo muito bem. Descrição, uma descrição completa, que mostre ali características técnicas, composição, o tecido, elástico, algodão, elastano, poliéster, Sim. ou não, é banhado a ouro, tantos quilates, com X camadas de banho, ou não, o item é de plástico, é de aço cirúrgico, enfim, características técnicas, porque é importante, material, matéria-prima, o que for, e o principal, que é o que a gente fala, né, a descrição emocional, que é onde você vai cativar. Se você busca uma peça durável, né, um vestido para festas, para, por exemplo, acompanhar uma ocasião muito especial, familiar ou dos amigos, esse é o vestido ideal para você. É um vestido que tem caimento perfeito, é um vestido com strass, com brilho, para você se destacar entre todos os convidados dessa festa. Você entende? É todo um storytelling que a gente faz aqui e que você acaba conduzindo a pessoa para a compra. A compra, ela primeiro acontece no emocional. Você compra com o emocional e justifica com o racional. Então tenha sempre isso em mente. Porque a gente está falando aqui porque é muito comum. Você tem esses dois aspectos. Tem pessoas que só pegam e só colocam uma descrição bonitinha, que atende ali o emocional, e não colocam os aspectos técnicos, e tem outras pessoas que só colocam ali as características técnicas, e não colocam o emocional. As duas coisas são muito importantes. Eu acho que, por fim, para a gente fechar essa parte de produto, que a gente acabou se estendendo, mas acaba sendo uma das partes mais importantes de um e-commerce. É o coração de tudo também, se não né? o mais importante, exato, calculadora de frete. Nossa. É uma coisa que muita gente esquece, mas é fundamental. Aí às vezes você fala, não, mas tô tendo aqui uma série de adições ao carrinho, não sei o quê, mas ninguém vai para frente. Às vezes a pessoa está buscando a calculadora de frete
e está muito lá embaixo, ou às vezes o seu site não tem uma calculadora de frete, ou às vezes tá oculto, a pessoa tem que ficar caçando. Você já viu aqueles que Nossa, fica horrível. aquela Clicar para expandir, né? Nossa, meu Deus do céu, gente. Tem que facilitar, gente. Então, assim, calculador de frete, tem que colocar ali. O que tem que ter? O que tem que aparecer na sua calculadora de frete? É o preço, o prazo de entrega e demonstrar a modalidade. Sedex, 2 dias úteis para sua região por R$ 12. Acabou, ótimo, direto e reto, né? Ao mesmo tempo tem outro fator, né, Bru, que a gente costuma comentar muito com nossos clientes de e-commerce. É ruim você ter apenas, por exemplo, 2 opções, Sedex e PAC. Às vezes o PAC demora 20 e tantos dias para chegar. Ah, tem um preço mais baixo? Ok. Só que eu, William, tô querendo comprar uma coisa para chegar logo. Tá, aí a gente vai pro Sedex, que me atenderia, talvez. Aí você vai ver o Sedex, R$ 155. Né? Como que fica, O produto Bru? é R$ 20. O produto é R$ 20, exato. Nossa, Então, assim, é legal ter mais opções. Hoje tem uma série de opções que podem atender o Sim, consumidor com como um certeza. todo. Já de log, você pode colocar uma melhor envio, que tem outras opções, uma Frenet. Opções bacanas Sim, que por você aí consegue vai. ajudar ali o consumidor a ter mais opções. Mas, é claro, detalhe importante, não me coloca 10, 15 opções de frete. Vamos ser ponderados, né? Excesso, né? Excesso. Não vai para extremos, né? Exato. Aí a pessoa tem que rolar 2 vezes ali o site, né, a página, para tentar ver ali quais são as Nossa. opções de frete, o que mais E atende ela. lembra que sempre, a 90 e poucos por cento, né? Que até o William Pelo trouxe essa celular. data que estava desatualizada, é pelo celular. Então a pessoa vai ficar assim, ó, para ver as opções de frete, né? E É Bru, me complicado. fala, isso de novo. Aí eu vou falar aqui, vão falar, não, mas você é machista, William. Não, a gente tenta sempre se pautar em ciência e em dados, né? Ah, vários estudos dizem que mulher é mais indecisa que o homem, e tá tudo bem. Aí o grande ponto é, Bru, vamos supor que você tenha decidido comprar ali aquele colar naquele site. Aí você vai calcular o frete. Aí você encontra 15 opções. Será que essas 15 opções não podem virar uma objeção para você? Ai, meu Deus, eu não sei qual escolher. Sim, porque aí você vai ver um tá com preço bom, aí tá com prazo ruim, aí ou vice-versa. Aí você fica, mas peraí. Aí Que eu quero, acaba preço ou sendo. prazo, né? Não, aí fica mais informação para você associar, porque você já tem que associar uma marca que você não conhece, mas aí um produto que você gostou. Aí você tem que ver o prazo, mas aí você tem que associar, poxa, será que eu vou conseguir parcelar? É muita coisa para você pensar. Então, quanto mais coisas tem ali na jornada para o cliente pensar, mais eu vou ficar, tipo, peraí. Aí que vai os abandonos de carrinho, que eu fico, peraí, deixa eu pensar então com calma, como tem muita opção, né? Depois eu decido, Depois né? eu Depois eu vejo com decido. calma. Já é diferente se, por exemplo, é um site que tem sei lá, umas 4, 5 opções, digamos assim, que É um já bom é limite. um bom limite, beleza, aí já fica mais fácil. Eu tenho 2 opções aqui de prazo mais rápido, com algumas opções de preço, eu tenho alguma. Enfim, então fica muito mais fácil, né? Mais fluido. Agora, gente, e pior que a gente já viu, né? Um site que acha que a pessoa foi para um outro sistema, colocou todas as opções possíveis, mas não é assim que funciona. É aquela coisa, né? Nessa estrutura de vendas, e quem tem loja física sabe muito bem disso, né? Se eu dou muita opção, é ruim. Se eu dou pouca opção, é ruim também. Então, meio É o termo. meio termo. E aí você pode até falar, caramba, né? Você é lojista, né? Nossa, mas que inferno, né? Que complexo é montar uma estrutura de e-commerce que venda de fato. Bum, a cabeça explode, né? Tanta informação e tanta coisa para pensar. E é isso. Bem-vindo à realidade. Bem-vindo ao jogo, né? Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao jogo. E-commerce é jogo de gente grande. Sim. Não, Tem que estar preparado, tem que estar disposto a testar, disposto a mudar N vezes que forem necessárias, até você encontrar ali, né, o formato que mais atende o seu consumidor, que mais gera resultado para você. É tudo com base em muito teste. Então, tempo é fundamental, disposição é fundamental e, é claro, você ter um investimento, né, um caixa que você consiga ter para administrar todo esse percurso do começo, para você validar muita coisa, é também muito importante, né, Bru? E eu até diria que essa é a principal mentalidade para quem está começando ou para quem está escalando no e-commerce. E é só para fechar esse ponto. Porque e-commerce é isso, é um jogo de gente grande. Você disse exatamente o que eu ia dizer. Porque muitos vão na ilusão, que até a gente já falou algumas vezes, de é muito fácil, daqui a pouco eu já faço meus 100 mil reais, mas não é assim que funciona. Existe uma complexidade muito grande que, é claro, você vê resultados conforme você vai trabalhando, né? Porque também o pessoal pode falar, então eu não vou ter e-commerce, vou ter, sei lá. Não é assim. A gente não tá falando, Não que o e-commerce tem que ser uma ONG, né? Ah, não, tem que esperar 10 anos para Ou que começar é a um bicho de vender. sete de cabeça. O É. ponto é que, assim como qualquer negócio, você precisa de tempo, dedicação, esforço, etc e tal, o e-commerce não é diferente. Claro que ele tem uma complexidade um pouco maior, mas ainda assim é um negócio que, quando você acerta na veia, Vai só que vai, né? Olha quantos e-commerces estão aí no mercado há muitos anos. A gente falou de alguns grandes, eles não começaram grandes, começaram pequenos.
né, estão aí onde estão. Então, é algo rentável, é algo que gera lucro, mas no começo você precisa entender que é uma construção, né? E você foi cirúrgica nessa comparação, porque é justamente isso, tá? E-commerce é jogo de médio e longo prazo. Não adianta Sim. você montar uma lojinha, né? Eu digo lojinha, não é menosprezando, mas uma loja iniciando, começando ali, e achar que em 3 meses você já vai perceber, ah, não, tô tendo 10 pedidos por dia. Dificilmente. A gente quer que seja assim, né? Tem algumas lojas que fogem da curva e conseguem seguir esse caminho. Mas a média não é isso. Até porque tem outros fatores que a gente vai falar aqui também que são muito importantes. A gente está comentando do site, né? Da parte estrutural de navegação, a parte visual, a parte ali da experiência, né? Mas aí você tem estoque, precificação, promoção, as estratégias em si, quando fazer, quando não fazer, por aí vai, que a gente também vai citar. Para a gente fechar rapidamente, Bru, e aí, né, são etapas que são um pouco mais simples, no sentido de você não ter muito o que fazer. Carrinho e checkout. Qual a sua visão de itens fundamentais em carrinho e checkout, Bru? Para mim, carrinho tem que ficar claro a questão do frete. Então, o carrinho tem que deixar claro a opção que eu escolhi, ou caso não tenha escolhido, tem que ter ali para eu já calcular. Parcelamento disponível, acho que é importante eu já ter essa informação, mas isso também é comprovado em estudos, porque a gente qualifica mais quem vai avançar para a próxima etapa, então o cliente já vai com todas as informações. E aí um ponto estratégico, até pensando no próximo ponto, que depois a gente vai falar em relação ao upsell, você pode também oferecer um outro produto, um compre junto, tem muitas ferramentas que você consegue colocar ali um recurso que a pessoa vai gostar também de um outro item para combinar, né? Então, Um complemento, às vezes, do produto, né? Nem, ah, não, eu vou arrancar dinheiro do consumidor, Não. né? Claro que a gente sabe que todo mundo gosta, né? De tentar vender o máximo possível, e é importante que seja, mas, às vezes, a pessoa não achou ali, por exemplo, ah, comprei um colar, oferece uma pulseira do conjunto, um anel, né? Quanto que custa? Sim, muito importante isso. Exato, e é justamente uma das coisas também que vai ajudar no faturamento e atingir essa meta, porque ticket médico, uma das coisas também que a gente vai falar, vai ser essencial, porque também não adianta vender um produto de R$ 20, que aí o sofrimento vai ser muito maior para atingir E a essa pessoa vai meta. pagar R$ 20 de frete, como que fica, E né? aí nem paga, né? Não paga. Não basta. Mas acredito que o ponto principal seria esse, tem que ter para ter mais o usuário, né, chegar na próxima etapa mais preparado para fechar, né? E aí, só complementando, né, tanto de carrinho e checkout, depoimentos, se você conseguir inserir depoimentos Sim, nessa etapa também é verdade. bacana, porque você reforça, às vezes a pessoa não foi para a página inicial, né? E às vezes na página do produto ela bateu o olho ali, uma avaliação ou outra, você reforça um pouco mais ali o depoimento de forma sucinta, vai deixar a página do carrinho, do checkout também gigante, não funciona, acaba indo para ao invés de ser um Extremo, benefício, né? Ao invés de ser um benefício, acaba sendo prejudicial. E falando de checkout em específico, você ter um meio de pagamento, por mais óbvio que pareça, que funcione, né? Um meio de pagamento que não vá recusando o pagamento da maioria dos clientes. Eu digo isso porque é muito comum, né? Os dois principais meios de pagamento do mercado, né? Para quem está iniciando, Mercado Pago e PagSeguro, é muito comum que ambos sejam muito sensíveis a qualquer tipo de comportamento que para eles fuja do comum. Então, às vezes a pessoa não é nem que ela tenha um nome com restrição, ou o cartão não seja dela, ou dados tenha sido digitado errado. Às vezes, mesmo fora de qualquer um desses cenários, às vezes dá recusa de pagamento. Porque simplesmente o meio de pagamento viu que a pessoa percorreu todo o fluxo do site rapidamente, muito além ali do que a média. É comum. Ou às vezes a pessoa foi lá, começou a digitar o cartão, parou, depois voltou para o site e digitou o código de segurança. E aí o meio de pagamento pode entender que, não, foi buscar esse dado em algum lugar, Fraude. porque pode ser uma fraude. Então, assim, esse é um dos principais pontos. Veja se o meio de pagamento que você está é um meio que não é muito chato nesse tipo de coisa, é um meio de pagamento também com taxas boas para você. Aí um ponto muito importante, né, Bru, que isso serve também para a página de produto, parcelamento. Parcelamento, eu ia falar isso agora. Parcelamento sem juros é muito importante. Ah, mas a taxa é altíssima. A gente sabe, às vezes é cruel. Mas é importante você considerar isso na sua precificação. Sim. Ah, não parcelo para ninguém sem juros. Nenhuma parcela. Nem 2 vezes sem juros. 2 vezes, até 12 vezes com juros, se quiser. Se não quiser, se vire, né? Quase isso. E a gente tem, né? A gente observa uma série de lojas que seguem esse caminho. Você vai acabar não vendendo. Porque logo ali, na busca seguinte, o consumidor vai achar 10 lojas que parcelam. Não estou falando para você parcelar as 12 vezes sem juros, mas às vezes 3 vezes. Se você conseguir, já ajuda. O ideal seria pelo menos 6 vezes sem juros. Sim, né? exato. Porque de fato acaba facilitando e ajudando o consumidor. E aí, para fechar, você não, por favor, não coloque campos desnecessários no seu checkout. Data de nascimento, gênero. Gênero, data de nascimento, um bilhetinho que você queira colocar para o presente, para receber. Gente, não. É direto e reto.
É endereço, CPF, nome completo, telefone, dados de cartão, acabou. Né, Sim. Bruce? Tem algum outro ponto, alguma outra consideração em relação a esse aspecto dos campos? Eu acho que é mais isso. Tem que ser, igual a gente falou até ao longo de toda essa conversa, que tem que ser uma jornada mais fluida, tem que facilitar ao máximo para não ficar aquela coisa complexa e etc e tal. E principalmente para a gente conseguir ter uma compra mais rápida. Mas acredito que os pontos principais são esses em relação à compra e tudo mais, ao processo do site. Até inclusive a gente acabou falando mais da página de produtos, que é a página, eu diria, o coração de tudo, que é Coração de onde o tudo. cliente vai ter o contato com o produto, enfim, se ela não estiver bacana, ele não vai avançar. Assim como se ela estiver muito boa, bem estruturada, as chances dele avançar para a compra são muito maiores, justamente pelo desejo, todos os fatores que foram trabalhados ali dentro. E aí eu queria trazer um outro ponto que envolve um pouco dessa questão da jornada e tudo mais, que é a questão das ações, né? Poxa, que a gente falou um pouco sobre ticket médio, upsell, isso também é uma das estratégias para quem quer vender 10 mil reais, né, pelo menos, ali começar a escalar, para a gente conseguir atingir essa meta, né, porque esse ponto estratégico vai facilitar muito a compra. Poxa, o upsell, igual a gente falou, o cliente está comprando, sei lá, um colar, eu vou oferecer para ele um brinco, que muitas das vezes ele não achou. Ou, por exemplo, eu vou colocar uma condição, nas compras acima de determinado valor, a pessoa ganha um presente, ganha um desconto, ganha um cashback, isso vai estimulando o cliente a comprar mais. Por quê? De novo, fica mais fácil para você vender mais em relação ao valor do pedido do que a quantidade de clientes. Porque às vezes o pessoal tem a mentalidade, vou vender 10 mil reais, então eu preciso vender para, sei lá, X mil pessoas. Às vezes você não precisa ter tantos clientes que vão comprar, mas esses clientes que vão comprar numa quantidade boa, suficiente para você conseguir, primeiro, sua meta, suprir sua operação e por aí vai. Porque é muito mais custoso você atingir um volume muito grande de pessoas comprando do que, por exemplo, você trabalhar melhor, né? Com quem acessou seu site, teve contato com a sua marca e fazer com que ela compre mais, concorda? Exatamente, assim, essa questão de ticket médio é muito sensível. Sim. Ao mesmo tempo que a gente, né, nós somos aqui embaixadores dessa bandeira de você precisa, pensando no geral da estratégia do e-commerce, tá? E você vai entender muito porquê dessa linha de raciocínio. Você precisa vender mais em quantidade, em volume de pedidos do que necessariamente, né? Vender produtos e compras muito caras, né? Isso é uma bandeira nossa porque a gente gosta de incentivar esse tipo de coisa, justamente porque é aquela coisa. Você fez 10 clientes, caramba, será que não dá para pelo menos 7 deles comprarem mais uma vez um outro produto? E na próxima vez comprarem mais, né, um valor mais alto, justamente por já confiarem na sua loja? Então, isso acaba possibilitando a recompra de forma um pouco mais fácil. Né? Mas essa questão do ticket médio é muito fundamental, justamente pensando nesse crescimento saudável. Gente, ticket médio abaixo de 100 reais, 120 reais, que já é Já baixo, é sofrido, já né? é sofrido, acaba que no médio prazo a sua operação sofre muito. Justamente porque É muito esforço. é muito esforço e você acaba não vendo lucro, e aí às vezes você vai lá e você fala, caramba, mas eu tenho que gerar cada venda por 8 reais, 10 reais. O máximo que eu posso pagar de tráfego para gerar uma venda. É pouco. Hoje, né, a gente fala, tem muita concorrência no mercado, tá tudo inflacionando muito, porque é muita loja, né, sendo criada nos últimos anos, concorrendo pelo mesmo número de consumidores praticamente. Então, naturalmente, como tudo é feito por leilão, né, principalmente questão de anúncios, a gente vai aumentando ali o custo do leilão para alcançar e para gerar venda para uma pessoa. Então, 100 reais, se eu pago 15 para gerar uma venda, eu já tenho 15% da minha receita comprometida. Aí eu tenho custos fixos, operacionais. Aí eu tenho promoção, eu tenho custo do produto, eu tenho minha margem de lucro. É complicado. Então, esse aspecto do ticket médio é muito importante, de fato, para ser observado, né, Bruno? Sim. E aí isso vai até de encontro com outro tópico que a gente anotou, justamente de trabalhar promoções e ações que despertem a urgência. Isso também é fundamental para esse ponto do ticket médio, porque também não dá para, por exemplo, mas gente, desde que eu abri a loja, eu estou com uma promoção, uma ação do frete grátis acima de tal valor, mas não vende. Então é importante que as suas ações passem urgência. Aquela coisa do cliente falar, poxa, se eu não aproveitar agora, eu não sei quando eu vou ter de novo algo similar. Então, isso também é um dos pontos que, em conjunto, acabam gerando uma efetividade na sua ação. Né? Não adianta então só colocar e deixar lá as traças, como também não adianta fazer e não ter uma comunicação, né? Não fortalecer isso, de olha pessoal, é até tal dia, ou enfim, tá ali o tempo todo trazendo esses pontos
para justamente você ter um ticket médio mais saudável de fato, né? Quando a gente fala de promoção, a urgência de fato é fundamental. Promoção, ação, enfim, né, o que você for ali fazer, Exato. a urgência é fundamental. Se você coloca ali sem data para término, você perde muita força da sua Sim. ação, né? E aí falando sobre a questão de frete que você comentou, de frete grátis e tudo mais, né? Um outro erro muito comum que a gente percebe é essa questão do lojista viajar na hora de montar a mecânica do frete grátis. Tanto negativamente para ele, como também para o consumidor. Sim. Às vezes o lojista vai lá e monta um frete grátis a nível Brasil, acima, por exemplo, de R$ 200. Aí, quando a gente vai lá e questiona, né, alguns casos aí dos nossos clientes, tá, lojista, você está colocando a nível Brasil. Se sair um pedido do interior do Maranhão, você já chegou a cotar quanto vai ser o frete? Aí, quando a gente traz alguns exemplos, que facilmente você pode chegar em fretes de 70, R$ 100, até muito mais, dependendo do peso e do tamanho do produto, o lojista fala, caramba, mas pode comprometer 50%, às vezes até mais ali, do pedido, né, da receita ali do pedido. E é justamente. Então, essa questão de você subestimar o custo do frete, sem delimitar ali as regiões, né, em que você vai fazer essa promoção de frete grátis, é muito perigoso. Aí tem um outro fator, né? Aí, às vezes, o cliente, o lojista, né, foi lá, fez o dever de casa todinho. Não, eu vou colocar o frete grátis para Sudeste, eu vou colocar o frete grátis ali apenas para o PAC, beleza, né? Já delimitou um pouco mais. Só que aí você vai ver a mecânica dele de frete grátis, como que fica, Bru, geralmente. Frete grátis acima de R$ 500. Não tem nenhum problema ser acima de R$ 500, desde que seu ticket médio seja, sei lá, 400. Beleza, vou querer aumentar R$ 100 do ticket médio. Aí você vai ver o ticket médio do lojista, geralmente é quanto? R$ 100. 120, 100, 150. Exatamente. Fala, nunca vai atingir isso, Ah, não, gente. não, William, mas é R$ 200, eu quero que chegue em 500. Tá, mas você acha que a pessoa, de fato, para ganhar o frete, ela vai comprar mais do que o dobro? Sendo que ela poderia, ao invés de... Ela tava pensando em comprar 200. Para conseguir o frete, ela tem que comprar, por exemplo, 500. Ela vai ter que comprar mais do que o dobro. Sendo que ela poderia pagar o frete que está ali sendo cobrado por mais R$ 30. E outra, tem um outro Né? fator Como faz? também, que, por exemplo, se são produtos mais baratos e tudo mais, para atingir vai ser impossível. Agora, se é uma marca, igual a gente falou, né, do ticket médio, poxa, os produtos já são caros e tudo mais, enfim, aí Ok. já é ok. Então, você entra lá no site da pessoa, ela tem vários produtos de 500, 600, R$ 700, etc. Então, beleza, pode ser uma boa. Agora, se você tem produto de 20, de R$ 30, eu colocar um frete, né, frete grátis de 500, não vai. Aí sabe o que acontece numa dessa? Aí a pessoa fala, não, mas eu já tenho frete grátis no site, mas não funciona. E é muito comum, né, esse tipo de coisa. A Nossa, gente geralmente questiona, né, Bru? Tá, fulano, como que tá a sua promoção de frete grátis? Como tá a adesão, né? Quantas pessoas foram lá e participaram da promoção, né? Ah, então, desde que eu coloquei, que já tem 6 meses, talvez umas 3 pessoas. Em 6 meses, 3 pessoas. duas foram parentes. Quer dizer que não funciona. Ou seja, é melhor você nem ter essa comunicação ativa porque não está funcionando. Ou você tira ela e deixa sem, ou você reformula. Ah, não, mas a conta não fecha porque o frete grátis é muito pesado. Tudo bem. Aí vamos para outra opção que geralmente a gente sugere, né, Bru? Do frete fixo, por exemplo. Por que não? Né? Qual que é a ideia do frete fixo? É você basicamente dar um desconto em cima do frete. Você, muitas das vezes, né, você enquanto loja, custear uma parte desse frete e o consumidor custeia o resto, paga o resto. Né? E sabe o que eu vejo também quando a gente entra nesses pontos de ações e tudo mais, que parece que é um bicho de sete cabeças. Mas o grande erro disso é a precificação. Porque o pessoal faz a precificação, quero ter 100% de lucro. Comprei isso aqui por X e eu quero ganhar 100% em cima dele. Não entende que, primeiro, a questão da precificação também é um dos fatores até que a gente vai falar sobre, se o caso a gente já pode antecipar, que vai ajudar ou vai te prejudicar. Se você tem uma precificação errada de estar muito fora do que geralmente o mercado pratica, esquece, você não vai ter ali, não vai ser enfim, a estrelinha, tem que tomar cuidado, então se ponderar para ver como que o mercado geralmente está cobrando. Então não adianta, por exemplo, tenho 2 copos, exatamente iguais. O William cobra 10, eu vou cobrar R$ 1.000 do copo. Exatamente. É exatamente igual. Então tem que tomar cuidado. Tá, beleza. A minha precificação ela já tem que ser pensada em possíveis promoções, ação do frete. Então, quando a gente fala de frete, o pessoal até fica assim, mas se eu fizer isso, eu vou pagar para trabalhar. Você vai fazer isso se a sua precificação estiver errada. Se você não fez exatamente um planejamento contemplando isso no preço do seu produto. Exatamente, não vai fechar conta. Exato. E eu acho que vale super, Bru, a gente aprofundar um pouco mais em precificação realmente, porque você até trouxe um ponto muito importante.
as lojas que estão nesse nível, né, que estão começando a montar uma operação e Não tudo sabe fazer mais, precificação. não sabe fazer precificação, obviamente, e confunde muito essa questão de o 100% de lucro. Tá, 100% de lucro, você está falando o quê? Não, eu quero 100% de lucro versus o que eu estou pagando no produto. Tá, ok, mas você está falando de lucro ou 100% do valor ali da receita, né? O markup, que é basicamente o multiplicador. Beleza, se eu comprei por R$ 1, eu vou vender por 2, né? O markup de uma vez, né? 100% ali do que você pagou no produto é o valor que você está ali colocando para venda. Isso não é um caso de 100% de lucro. Né? Você está basicamente comprando por um, vendendo por dois, só que desses dois que você vende, você tem que abater um do produto, né? Ou seja, te restou um. Aí você tem que abater a embalagem, o frete, a operação, o marketing. Não vai sobrar 100% de lucro nunca. Para você ter 100% de lucro em cima ali, né, considerando o valor de compra, o valor que você está pagando no produto para revender, você tem que talvez aí colocar um markup de 5, 6, para mais. Entendeu? Que esse é um dos grandes pontos. E aí, quando a gente conversa muito com nossos clientes em relação a isso, é muito comum você ouvir a seguinte coisa, né? Eu não consigo aumentar muito meu preço porque senão eu vou ficar muito fora do mercado. Concorrência, né? Você está com preço muito baixo e tudo mais. E aí tem um outro fator. Ou de fato você pode estar no mercado muito competitivo em que o markup, né, que é esse multiplicador, né? Se eu paguei um, eu vou colocar um markup de 2, por exemplo, então eu vou vender ali por R$ 3, né? O multiplicador que você acaba colocando ali em cima do seu produto, talvez você esteja de duas uma, ou pagando muito caro, né, ali no seu fornecedor, ou de fato o mercado seja um mercado de margens baixas. E aí você tem que ganhar em cima de volume, né, Bruno? Sim, até inclusive, eu acho que um dos segmentos que a gente pode falar que sofre muito isso é o segmento de joias, de acessório, porque, por exemplo, quem vende joias em prata, a gente sabe muito bem que é um produto caro, não tem muito o que fazer, a não ser que você consiga, mas é muito difícil. Assim como semijoias. Muitos conseguem, por exemplo, para ter um fator de diferenciação, comprar peças no bruto, depois mandar banhar, você já consegue melhorar um pouco mais, mas não são todos os casos. Então, de fato, é no volume que você consegue ter um pouco mais de respiro da sua operação, né? Não é para todo mundo, é porque o pessoal às vezes fala que acha, na verdade, que todos os segmentos são iguais, né? Mas não é bem assim que funciona. Exatamente, assim, aquela coisa, né, e você também se atentar à sua expectativa versus a sua loja. Exato. Eu quero ter esse exemplo de 100% de lucro. Gente, é muito difícil isso no e-commerce. E se você está conseguindo extrair 100% de lucro das suas vendas, 100% de lucro, tá? Não estou falando ali em relação à precificação, receita e markup. 100% de lucro para o bolso, para o caixa da empresa, talvez, né? A depender do volume que você esteja vendendo, você está tirando dinheiro na mesa. Por quê? Você está basicamente deixando de reinvestir na sua empresa, reduzir um pouco sua margem para reinvestir, investir mais em tráfego, talvez reduzir um pouco o retorno sobre o seu investimento, mas vender em um volume maior para ter mais clientes, para você conseguir revender. Sabe aquela coisa de deixar a bola de neve maior? É isso. Por quê? Às vezes você vai lá e não, eu vou batalhar anos para ter meu lucro de 100%. Só que enquanto você batalha para ter o seu lucro de 100%, vendendo, sei lá, 10 peças por dia, seu concorrente está batalhando para ter um lucro de, às vezes, 50%. São só exemplos, tá? Para você entender. Às vezes o concorrente está batalhando para ter um lucro de 50% e está vendendo 50 peças por dia. No Por fim, dia. no fim das contas, quem vai ter mais caixa depois? Quem vai ter mais fôlego depois? Quem vai conseguir, em períodos de baixa, vender mais? Justamente por quê? A partir do momento que você vende, por isso que a gente fala muito do volume ser importante. A partir do momento que você vende em mais volume, mais unidades para mais clientes, fica muito mais fácil depois para você ter uma estratégia de retenção e de fazer uma venda, mais uma vez para o mesmo cliente, que geralmente você paga baixíssimo para gerar essa venda. Então é toda uma estratégia muito bem amarrada. A precificação, né, Bru, é muito importante justamente para considerar tudo isso. Embalagem, operação, equipe, seus custos fixos, o custo do produto, a sua margem de lucro, o frete, promoção, tudo isso tem que estar aí dentro e você tem que fazer um estudo sério de precificação, que geralmente as pessoas não fazem. Pegam ali, só colocam o custo do produto, colocam a margem que quer ter, eu quero ter uma margem de lucro de X, e define a precificação. Tem alguns que nem olham o mercado para ver quanto o Sim, mercado está levanta o cobrando, né? dedinho pra cima e fala, esse daqui eu posso cobrar isso, aquele eu posso cobrar aquilo, e só vai, né? Exatamente. E, bom, um pouco relacionado a isso, né, que aí a gente falou das ações e tudo mais, a precificação, eu queria entrar no outro ponto também, que é uma das principais dúvidas, né, que a gente vê o pessoal ali meio travado,
que é em relação aos canais de vendas. Os canais de vendas também são fundamentais para alcançar essa meta dos 10 mil reais. Então, eu falo isso porque eu vejo que tem muita gente que está naquela mentalidade, eu quero que seja 100% o site, eu quero 100% automatizado, eu quero só ficar aqui esperando as vendas caírem. As notificações subirem, né? É gostoso, realmente. É lindo, é perfeito, mas não é assim que funciona. Ainda mais, igual a gente falou uma série de vezes aqui no podcast, que até mesmo grandes marcas concorrem o tempo todo pela atenção do consumidor, né? Então, é importante sim, até mesmo clientes nossos, que a gente já tem um site ali extremamente amarrado, com a maior taxa de conversão, o maior faturamento, ainda assim, eles trabalham com outros canais para potencializar e eu pegar públicos diferentes. E muitas das vezes, esses outros canais que a gente vai falar, eles são utilizados como forma de contato ou inicial, ou do meio ali do processo da compra, e que ajudam a compra final a acontecer, muitas das vezes no site. Quantos casos a gente não viu de clientes que, a gente fez uma ação no canal X e reverberou ali no site, a gente teve ali um grande volume de vendas no site. Nossa, demais, nossa, isso é muito comum. Nossa, você gera muito mais visibilidade. Aí falando um pouco desses canais, além, né, de potencializar essa visibilidade, também são canais que vão baratear, porque a gente sabe que chegar num processo de escala de 10 mil reais no mês não quer dizer que você vai conseguir colocar um caminhão de dinheiro em anúncios. Então, qual que é o ponto estratégico? Qual que é a sacada? Como que eu trabalho para gerar mais visibilidade, sem necessariamente ter que colocar muito dinheiro a mais, e como que eu começo a cercar a audiência e ter ali, como que eu posso colocar formas mais baratas para potencializar a minha venda, para potencializar ali a minha marca, né? E é um dos pontos que eu quero que a gente fale sobre, que é uma das coisas que eu vejo que o pessoal tem muita dúvida também. Eu acho que um dos principais pontos, Bru, que você trouxe muito bem aqui na introdução desse assunto, é essa questão de você não entender como funciona a jornada de navegação e de compra das pessoas. Exato. Né? E é até um exercício que a gente costuma sempre pedir para os nossos clientes, né, de e-commerce, os lojistas, fazerem, que é, tenta se imaginar enquanto consumidor. Todo mundo é um pouco consumidor, obviamente, de vários segmentos, de várias coisas, né? Fulano, para e observa como que você decide comprar ou não de uma loja nova que você foi impactado ali pelo Google, pelo Facebook, Instagram. Sim. Como que geralmente você faz? Os próprios lojistas, nesse momento, respondem. Geralmente eu sou impactado pelo anúncio, eu vejo, clico no anúncio, ou perfil do Instagram, vejo os posts um pouco, vejo os stories, vejo se é confiável. Vejo se tem comentário. Vejo se tem comentário, vejo se me chama atenção o produto, aí eu vou pro site. Aí eu navego, aí eu vejo se tem tudo ali que eu preciso, às vezes chamo o atendimento, aí às vezes paro, né, volto no dia seguinte para ver a resposta do atendimento, e aí eu vou no Google ver se tem avaliação do Reclame Aqui, etc, etc. Você vê que assim, até a explicação tá ficando longa, porque é isso. A jornada de navegação, ela costuma ser longa. Claro, tem clientes que decidem mais rápido, tem clientes que já são, né, a gente costuma falar que a geração mais jovem, né, os mais novos, eles estão ali comprando sem muita objeção, porque eles já estão acostumados com isso. Agora, pessoas mais velhas, eu não estou nem dizendo de pessoas de 60 anos para cima, estou falando de 30 anos para cima, né? Que não são nem velhos, né? Não dá nem para a gente chamar de velhos, mas 30 anos para cima, as pessoas têm mais receio. Algumas têm mais dificuldade com tecnologia, né? Então a jornada tende a ser um pouco mais longa nesses casos, principalmente. Por isso que é tão importante, assim como a Bru falou, você estar em todos os canais. Não para você, por exemplo, não, eu vou pegar meu investimento aqui de 2 mil reais no mês, né, que eu tenho para anúncios, e vou colocar 200 no Facebook, no Instagram, 200 no Google, vou colocar mais 500 no TikTok, eu vou colocar um pouco no Twitter, né, na rede X, aí eu vou colocar um pouco para influenciador, vou colocar um pouco ali nos anúncios do UOL. Não. Por quê? Você vai enfraquecer. Mas o que eu digo de presença, o que a gente fala muito de presença é o quê? Esteja ali ativo com o seu atendimento no WhatsApp, né? Esteja ali nas redes sociais de forma muito ativa, esteja com o seu site redondo, esteja com uma ficha no Google com as avaliações do seu cliente, né? Veja se você tem reclamações em aberto no Reclame Aqui. Então tudo isso é muito importante para a gente considerar. E é grátis, né? Você fazer isso. E não vai te gerar um trabalho absurdo, né? Cria um cadastro, incentiva a fazer avaliações, faz o conteúdo em rede social. A gente não está falando para você produzir um tipo de conteúdo para o TikTok, um tipo de conteúdo para o Instagram, estar no Twitter, estar no LinkedIn. Não, pega ali o conteúdo do seu Instagram, replica no TikTok às vezes, que acaba ajudando. É isso, sabe? Porque de fato, a jornada do consumidor é ele quem define, não é você. Não adianta você falar, eu quero que as vendas saiam no site, né, Bru? Tá, só que como você vai obrigar?
Não tem nem como, em loja física, né? O vendedor colocar uma arma na cabeça do cliente para o cliente entrar na loja. Quantas vezes em loja física o cliente vai para ver o produto e compra online? Exato. Ou vê pelo site e quer ir presencialmente para comprar, porque ele quer pegar o produto, enfim, X. Qual né? que é a frase, né, Bru, que todo mundo costuma usar, a gente usa muito até, né, em loja física, quando o vendedor fala, você tá precisando de alguma coisa, não sei o quê, qual que é a frase que todo mundo usa? Tô dando uma olhadinha. Porque às vezes você não quer ser incomodado. Tipo aquela coisa, vendedor, deixa eu... Me dá um espaço, deixa eu ver, deixa eu seguir minha jornada, Sim, né? Sim, deixa eu ver o que é melhor pra mim. E quando a gente fala dos canais de vendas, até para ficar mais claro, é muito isso que o William trouxe, de o site, as redes sociais, o Google Meu Negócio. É você, por exemplo, trabalhar mais forte no WhatsApp, é você trabalhar mais forte ali no seu perfil do Instagram, com ações de live. São coisas que você fala, nossa, mas dá trabalho. Gente, crescer dá trabalho, né? É satisfatório, sim, mas para você crescer, dá trabalho. Não adianta querer achar que é tudo no automático. Mas uma coisa que eu quero trazer para incentivar você. Se você ainda não fez nada do tipo, quando você começar a trabalhar nesses canais e você ver o resultado, você vai querer continuar fazendo, né? A gente tem até em clientes, inclusive, que eles nunca tinham feito nenhum tipo de ação ou trabalho em outros canais, que foram alguns que a gente comentou aqui, e depois que fizeram pela primeira vez e começaram a ver as vendas e começaram a sentir o cliente falando, nossa, eu amei, eu queria ter tido essa experiência antes, ou nossa, né? Enfim, o cliente fala, nossa, eu vou fazer mais vezes, né? Eu vou fazer mais essas ações, vou continuar apostando, vou continuar fazendo, enfim. Por quê? Tudo que a gente traz aqui para vocês são coisas que foram validadas nesses últimos 10 anos de profissionalismo, de convert, enfim, não é nada tirado da nossa cabeça, né? Então, são coisas que a gente sabe que funciona, que impacta no resultado. E se você não faz nenhuma dessas coisas, não tenho ficha no Google, não faço live, não faço ação em nada, você está deixando dinheiro na mesa, você está dificultando o crescimento da sua marca, né? Exatamente. E essa coisa, né? A gente tem muito nesse mercado, muito latente, essa coisa de a pessoa vai lá, constrói um e-commerce, um site, e eu quero que minha venda saia pelo site. Tá, mas e se não sair? Ou e se demorar para sair? O que acontece? Não, vai sair. Não, peraí, gente. Vamos considerar os cenários. E principalmente se você não tem muito investimento. Uma coisa é, não, estou começando minha loja e eu tenho visão de negócio, eu sei que funciona, eu sei que eu vou construir uma empresa para durar anos. E eu sei que um negócio exige primeiro investimento para só depois lá na frente começar a tirar lucro. Sim. A gente sabe que 98% da cabeça dos empreendedores que estão nessa fase e montando um e-commerce não tem essa mente de eu vou investir durante um bom período para só lá na frente começar a extrair lucro. Geralmente o dono do negócio quer já extrair o lucro no primeiro mês. Sim. Né? Não, porque eu preciso pagar as contas, eu preciso, né? O dinheiro do meu lar. Ok, a gente entende isso. A gente está falando de mentalidade, a gente está falando de dificuldades e de caminhos mais certos, ou mais fáceis e mais difíceis. Né? E essa questão de você ficar o tempo todo tirando da sua loja, ao invés de reinvestir para ajudá-la a crescer, acaba realmente complicando um pouco o seu caminho. Essa coisa de, você quer faturar 10 mil por mês. Você tem como investir pelo menos 2 mil em anúncios no mês? Não tem como. Então, tudo bem, dá para fazer com menos dinheiro do que isso. Só que vai ser um pouco mais demorado, um pouco mais trabalhoso. E é justamente com isso. Se você, por exemplo, falar, eu estou montando minha loja, eu quero começar daqui a um tempo a faturar 10 mil por mês, mas eu posso começar investindo 5 mil por mês em anúncio? Cara, sem problemas, a gente pode focar no seu site. Você não precisa trabalhar tão forte nos outros canais. Agora, se você, por exemplo, fala, não, eu tenho R$1.000, R$700, R$1.200 para investir em anúncios, e eu quero vender 10 mil por mês. Gente, naturalmente, o seu site não vai ser, muito provavelmente, o principal canal de vendas, porque não é muito investimento para um site. Um site costuma ser um canal mais caro do que os outros para a gente alimentar, justamente por conta dos custos envolvidos para que a pessoa chegue até ali e conclua uma compra. E às vezes a gente vai ter que recorrer, né, Bruna, nesse tipo de estratégia, pelos canais complementares, igual a gente está falando. E eu falo muito para os clientes, uma das coisas que até acaba sendo um contraponto, né? Eu falo muito assim, vocês devem conhecer grandes influenciadores, eu falo muito da Virgínia, que é hoje uma das influenciadoras, assim, inspiração para o e-commerce. O quanto de dinheiro essa mulher não tem? O quanto de dinheiro ela não investe em anúncio? Mas ela ainda assim é uma das principais, se não a única, porque sinceramente, outras influenciadoras eu não vi fazendo, faz, por exemplo, live. Ela abriu uma recentemente, sei lá, vendeu muito e ela não precisaria. Ela poderia, por exemplo, ter uma mentalidade de, não, vou vender no automático, já estou injetando dinheiro, tenho dinheiro para colocar.
Porém, qual que é a visão dela enquanto empresária, enquanto consumidora e tudo mais? Eu preciso entender a jornada do meu cliente. Ela sabe que, além da live trazer essa questão de urgência, dela fazer um fluxo cada vez mais rápido, né? Porque é aquela coisa, o que está na live é na live. Por exemplo, isso vai ajudar também a questão de conectar com o público, a imagem dela se conectar Construção com a de audiência, marca, né? construção de marca. Isso vai fazer com que eu leve mais pessoas para o site no momento da live. Vou trazer mais visibilidade para o meu negócio e etc e tal. E essa conexão com o público ela é tão forte que olha quantos milhões ela não fatura em poucas horas. E, de novo, pelo dinheiro que ela tem, né, eu diria que ela, sei lá, deve ser bilionária ou o que for, ela é uma inspiração, porque ela ainda assim, ela busca sempre trabalhar com o que faz mais sentido para a marca e principalmente para o público. Poxa, o meu público compra mais talvez em live, então eu preciso trabalhar com esse canal. Ela não se dá o luxo de não vou fazer, entende? Eu tenho dinheiro, eu vou pagar e não quero fazer. É, Né? é aquela coisa, né? Pelo que parece, pelo que a gente acompanha muito ela e a gente percebe com ela não tem essa coisa de, ah, não, eu não Tempo quero. ruim. Tempo ruim. Não, peraí. O consumidor quer live? Quer comprar por live? Então vai comprar por live. Vamos fazer live. Né? Até a gente já viu ela fazendo maratonas, lives longuíssimas, né? 10, 12 horas, né? 20 horas. 20 horas de live, a gente. É um dia, quase um dia virado, assim. Ah, mas ela tem time, ela tem equipe. Sim, é claro. Mas é ela que tá lá na frente. Não as pessoas. Ela fica o tempo todo na live. E ninguém tá falando também, né, Bru? Pra você pegar e fazer uma live de 10 horas, não é isso. Mas faça uma live de 2, 3 horinhas, né? Não vai te matar. Ah, mas eu fiz uma live de 2, 3 horinhas e vendi 2.000, 3.000 reais. Tá, quanto tempo você demora para vender 2.000, 3.000 reais pelo site? Ah, uma semana. Então você fez o valor de uma semana em 2, 3 horas? E até mesmo se você fez uma e não deu resultado, gente, é constância. Quanto mais você faz, quanto mais você insiste, mais você vai acertando. Assim como ela, né? A Virgínia, ela não acertou na primeira live. Ela precisou continuar para ver o formato que funciona. Ela foi adaptando o cenário, a forma como ela falava com o público, etc, etc. Então, se você fez também e não deu certo, continua. Quanto mais eu apareço, é igual a gente fala muito para os clientes, quanto mais você aparece, mais você é lembrado. Quanto mais você aparece, mais contato você tem com o público, mais relacionamento você cria com a audiência, né? Exatamente. E é essa coisa, a gente reforça mais uma vez esse ponto, né, Bru? É a visão de médio e longo prazo. Não adianta você falar, ah, não, fiz uma vez, não deu certo, não gostei, tive audiência baixa. Você está deixando na mesa, porque você precisa achar o formato que funciona para você, para o seu público, você precisa ficar mais à vontade ali com aquele formato e por aí vai. Então, é continuar e martelar até você conseguir, de fato, encontrar o caminho certo. Sim, exato. E aí entra também um ponto que está super atrelado a essa questão de canais de vendas e etc e tal, né? Enfim, que é a questão de coleções, de lançamentos. É importante você também trabalhar o fator de novidade, de você gerar ali algo que vai despertar também o desejo de compra do público. Então, esse tipo de estratégia também é importante para você não somente trazer a novidade, mas também aumentar a ticket médio, que foi uma coisa que a gente falou. Então, ó, cliente, tem um produto novo que está chegando, você gera o desejo ali dentro. Por que a gente fala isso? Porque também tem gente que tem mentalidade, eu tenho só esses produtos em estoque, vou fazer só com eles. Pode ser que funcione? Pode, mas em muitos segmentos, em muitos negócios, né, o cliente final, ele precisa ter ali estímulos. Nossa, eu não tenho isso daqui, é novidade. Aquela coisa de novidade chama muita atenção, né? Ainda mais, igual a gente falou, do público feminino, até mesmo homens. Hoje os homens também estão crescendo muito em relação ao comportamento de compra, em relação a, por exemplo, roupas, né, sapatos, para o dia a dia, para o trabalho. Então, essa questão de novidade também é importante, né? E sabe um dos fatores, Bru, que mais colabora, que é mais benéfico de você fazer lançamentos com frequência, né, trazer coleções novas, produtos novos, é que isso costuma ajudar muito nessa questão de você não precisar fazer promoção o tempo todo. Sim, verdade. Acaba sendo também um evento, né? Olha, vamos supor, você fez promoção durante uma Black Friday, que não tem muito como você não fazer, né? O mercado todo faz, o consumidor busca e quer isso, né? Caramba, você vai fazer, por exemplo, fiz a Black Friday ali no fim de novembro. Na primeira quinzena de dezembro você vai fazer um monte de promoção novamente? E aí, vai entrar Natal, promoção de novo? É bacana você intercalando, né? Promoção, lançamento, coleção, produto novo, um evento diferente, depois uma outra promoção e vai. Varejo e e-commerce, que é varejo,
precisam de movimento, não tem muito jeito. A gente precisa movimentar, agitar o público o tempo todo para que de fato a decisão de compra aconteça, para que de fato ele se sinta incentivado, aquecido para comprar naquele momento, Sim. despertar o desejo e por aí vai. Então, quando você consegue trazer ali novidades, não precisa ser nada muito fora da curva, né, Bru? Às vezes, né, a gente gosta de brincar muito com esse tipo de situação, né? Por exemplo, vestuário. Às vezes você pega e você não está trazendo uma peça completamente nova, mas você traz Uma outra cara para uma ela. outra cara, uma combinação diferente, uma peça que já estava no seu estoque parada. Uhum. Ah, por exemplo, eu tenho uma blusa que eu estava vendendo apenas a blusa e não vendeu. Eu vou montar um conjunto de blusa mais short, por exemplo, justamente combinando num look bacana, um conteúdo legal, mostrando que a tendência do verão pode ser que isso venda muito bem. E não é um lançamento de um produto novo, mas é um evento que você está criando em cima daquele produto. Sim. Né? Então, de fato, dar um destaque, uma visibilidade diferenciada, não só para os seus produtos, como para a sua marca. E até eu diria mais, que é até uma das coisas que a gente fala muito para os nossos clientes quando a gente faz o raio-x do e-commerce, que é uma análise que a gente faz do site, dos clientes, a gente busca identificar oportunidades, que é em relação a essa questão de não ficar refém de promoções. Quanto mais diferenciadas forem as suas condições, os seus produtos, o seu posicionamento, menos refém você ficará de promoção. E é muito que entra essa questão de novidade, etc. e tal. Então é um ponto bem legal para você também adotar nas suas estratégias para esse processo de escala, né? E eu queria fechar com um dos pontos que eu acredito que muitos até analisam, mas daquela forma meio superficial, que é em relação à concorrência. Quando a gente fala de escala, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar na nossa bolinha, né? De estou dentro da minha caixinha, é isso. Olhar para fora, olhar para a concorrência, por alguns pontos que a gente anotou, também é importante. Porque muitas das vezes o seu concorrente, ele está na sua frente, vendo ali mudanças rápidas e você acompanhar e entender é fundamental para você também meio que fazer movimentos rápidos, né? Às vezes, por exemplo, e aqui quando eu falo de concorrência, que é uma das coisas que o pessoal às vezes se perde, acha que concorrente é só, o vizinho, fulano, tem concorrentes diretos e concorrentes indiretos, que eles não são seus concorrentes ali, né, digamos assim, pau a pau, mas ele tem o mesmo produto que você, ou similar, ou a mesma proposta. Disputa a mesma audiência, né? Disputa a mesma audiência. Então é importante você ficar de olho em ambos. Porque, por exemplo, os grandes, eles conseguem muitas das vezes fazer um movimento de acordo com o comportamento que eles viram na audiência, do público, que você pode falar, opa, vou dar um exemplo, né? A gente tem alguns clientes de vários nichos, a gente cita aqui mais para vocês verem os exemplos, né? Enfim, a gente tem alguns clientes, por exemplo, do ramo de decoração. E a gente vê que os grandes estão fazendo uma aposta em decoração mais, por exemplo, para uma cozinha, ou, por exemplo, para um quarto, ou para um banheiro, itens mais ali para o dia a dia, né? E há algum tempo atrás, na época da pandemia, já não era assim. Era mais para um home office, né? Para um trabalho em casa mais confortável, mais bonito, né? Porque as pessoas tinham que fazer conferências e tudo mais. E olha como muda. E se você não tem essa mentalidade, você fica preso à sua bolinha. E muito importante, Bruno, esse ponto, porque observar mercado e observar concorrência é você ficar de olho em tendências. Uhum. É de fato você observar para onde o mercado está indo. E a gente ouve muito esse tipo de frase, né? Ah, não, mas eu não quero ficar pautando meu negócio na concorrência. Eu não quero que a concorrência dite o que eu vou vender, por quanto eu vou vender, por aí vai. Tudo bem, não tem nenhum problema. A gente não está falando para você... Não é só essa. Não está falando para você modelar o seu negócio no concorrente, mas sim para você não ser pego de surpresa com alguma grande novidade. Quer ver um exemplo? De o mercado mudar muito rápido e engolir, né, quem antes se considerava no topo. Vou dar um exemplo fora do e-commerce, mas isso serve para todos os segmentos. Uber e taxista. Quando o Uber veio, não, o taxista não vou nem olhar para isso porque isso aí é só fogo de palha. Engoliu e a gente está percebendo, né, como pelo menos as grandes cidades têm hoje o Uber como primeira opção, né, a população tem como primeira opção, se comparado ao taxista. E a gente percebe a mesma coisa, por exemplo, com fast food, a questão do delivery em si, iFood, né? Antes era muito comum aquela coisa do Disque Pizza. Hoje as pessoas não pegam mais celular, telefone para ligar, dificilmente, né? Tá tudo ali no aplicativo. Vou ter acesso a N cardápios na mão, né? Sem precisar de fato ligar um a um. E essa coisa é a mesma lógica para o e-commerce e para a concorrência. Você precisa observar se não está saindo algo muito fora da curva. A live shop que a gente comentou. Uma tendência, né? É uma tendência. Surgiu
há pouco tempo. Se a gente for observar, né, o quanto tempo que existe aí o segmento de e-commerce, a Live Shop surgiu há pouco tempo, se comparado ao segmento como um todo. Então, é um tipo de coisa que você só observa se você fica de olho ali no mercado. E se você é uma pessoa que não fica de olho, o que pode acontecer? Você só perceber quando todo o restante do mercado está fazendo e você já foi engolido. Isso é ruim. Sim. É muito esse ponto também de você ter fatores de diferenciação, poxa, né? Então, essa questão de você analisar, entender a sua concorrência também, ela é essencial, ela precisa existir para você começar a escalar o seu negócio, né? Eu acho que a gente abordou os pontos principais, muito do que a gente vê, não só no dia a dia, da nossa experiência, para trazer para você insights valiosos. Espero que você tenha anotado tudo. Se você não anotou, volta e assiste de novo, porque são pontos essenciais para o seu crescimento. Até, inclusive, eu vou lançar um desafio. A gente está se aproximando aí do Dia das Mães, uma data muito forte do mercado. Eu quero lançar um desafio para você de, até o mês de maio, você trabalhar na sua operação, na sua marca, para que antes do Dia das Mães você atinja essa meta dos 10 mil reais. E ela é super viável, super possível. A gente trouxe aqui uma série de estratégias, de pontos que não necessariamente você precisa investir muito dinheiro, mas você precisa querer organizar, planejar, ter estratégia, ter visão e colocar a mão na massa também, né? Eu acho que até pra gente exemplificar um pouquinho, Bru, pra até deixar o pessoal, a gente colocou muitos pontos aqui de hora, gente, talvez vocês estejam indo pro caminho errado. Vamos deixar também uma linha mais esperançosa também pro público, e não é vender aqui mentira, mas de fato a gente sabe da viabilidade disso no dia a dia, às vezes com ações, por exemplo, em live shop, em WhatsApp, sem precisar você querer focar o tempo todo em site, só ali você já faz tranquilamente mais do que isso, né, em um mês, sem você precisar aí investir um caminhão de dinheiro. Então, assim, é tudo muito viável, é tudo muito tranquilo desde que você se organize e que você observe o seu negócio como um negócio, não como um cofrinho, né, ou como uma lojinha ali que é só um hobby, tá? Leve a sério. Aplique aqui, né, as estratégias que a gente foi colocando, que com certeza você tem um caminho muito bem sucedido pela frente. Sim, e eu quero pedir para você colocar aqui nos comentários os seus desafios para alcançar essa meta, o que você tem enfrentado ali de dificuldades nessa jornada. A gente está aqui para auxiliar vocês, então traga suas experiências, a sua vivência, para a gente conseguir também, né, conhecer cada vez mais o que você está passando. E muitos dos nossos conteúdos, como a gente já falou várias vezes, é pensado em você, para te ajudar a escalar as suas vendas e vender mais no digital, tá? Então, compartilha aqui com a gente, que vai ser muito importante, né, essa troca. A gente quer sempre saber dos nossos telespectadores, o que eles estão achando e como que está sendo esse processo, para a gente cada vez mais produzir conteúdos para você. É uma grande troca no fim das contas, né? Mas é isso. Verdade. Então, espero que você tenha aproveitado esse episódio e nos vemos aí no próximo Pod Na Convert. próxima sexta-feira estamos por aqui.